Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a esta nova rubrica aqui na minha página de Facebook, Cuidar das nossas crianças em tempos adversos. Será uma série de vídeos que irei publicar aqui semanalmente na minha página de Facebook, sempre à terça-feira, e pretende ser uma conversa, por isso um espaço de reflexão, onde irei trazer vários temas e onde também irei partilhar convosco algumas dicas de como vocês, pais e cuidadores, poderão apoiar, ajudar as vossas crianças a lidar melhor com estes tempos mais desafiantes que a vida nos está a exigir. O tema de hoje é: regressa à escola, sim ou não? Não vos vou dar uma resposta. Não é minha intenção partilhar convosco a minha opinião pessoal, nem seria eticamente correto fazê-lo. O que eu vou fazer aqui é lançar, é abrir um espaço de reflexão onde eu vou trazer vários aspectos que eu considero que são importantes quando um pai, um cuidador tem que tomar esta decisão. Que é uma decisão muito delicada, extremamente delicada, que tem que ser olhada com carinho, com atenção. E o primeiro aspecto que poderemos ter em consideração é, obviamente, tenho ou não opção de escolha? Posso ou não escolher? Para algumas famílias, isso não é uma opção. Para algumas famílias, a vida exige que se recomece o trabalho, que se retome a vida antes do confinamento, deixada lá atrás há 2 ou 3 meses atrás, e por isso não há uma opção de escolha. E as crianças, não tendo outro cuidador, não tendo um familiar com quem ficar, sim, é uma verdade, é uma realidade o regresso à escola. Mas também pretendo aqui deixar claro que não criamos um drama em relação a isto. E é precisamente também um dos objetivos destes vídeos, será mais especificamente os próximos vídeos, trazer esses temas à reflexão. Ou seja, nestas situações, crianças regressam à escola, tendo ou não outra opção, como é que os pais, qual é o papel ativo que os pais podem ter em apoiar e colmatar todo o possível stress, que estas circunstâncias estão a trazer às nossas crianças. Mais especificamente hoje, talvez, para quem tem essa opção de escolha. Se me é possível escolher, então que fatores é que eu vou ter em consideração para tomar a minha escolha? Não necessariamente por esta ordem de prioridades, mas se calhar para umas famílias poderá ser uns fatores mais relevantes do que outros, é apenas uma forma de organização do meu pensamento. E então a primeira questão que lanço para reflexão é o que é que me deixa mais segura? O que é que me deixa mais tranquila? Eu, como mãe ou pai, o que é que me faz sentir mais seguro? É o meu filho ir para a escola ou o meu filho ficar comigo em casa? E isso é uma questão de extrema importância que possa ser refletido. Porque a segurança é um fator fundamental para o bem-estar, para o nosso bem-estar e para o bem-estar das nossas crianças e para o bem-estar da nossa família. Daqui surge a outra questão que vos trago, que é o que é melhor para mim. O que é melhor para mim como cuidador? O que é que me faz melhor emocionalmente? Porque, inevitavelmente, o meu estado emocional vai ter, obviamente, repercussões na criança. Vai ter repercussões no estado emocional da criança e vai ter repercussões também em termos do ambiente familiar. Então, como é óbvio, é de extrema importância poder refletir o que é que me faz sentir mais segura, o que é que me faz sentir mais tranquila, o que é que me faz sentir melhor emocionalmente, mais tranquila emocionalmente. São fatores de extrema importância. Estamos a falar de já uns longos tempos com as crianças em casa, com todo o desgaste que isso traz. Estamos a falar, embora haja famílias que lidaram de uma forma melhor do que outras com estas situações, mas fazendo assim uma ressalva grande em relação a isso. E por isso é preciso ter em conta também as nossas necessidades. A minha necessidade de tempo para mim, a minha necessidade de descanso e também a minha sanidade mental é uma realidade. É de facto uma realidade. Outro aspecto importante que vos trago para reflexão é o que é melhor para a minha família, que acaba por se entrelaçar um pouco com os temas que eu também já trouxe. Porque pode ser melhor para a família, para o ambiente familiar, para as rotinas familiares, para o bem-estar de todos, que a criança vá para a escola, mesmo que haja outros fatores que me tragam insegurança. Ou, ao contrário, a insegurança que me traz a ideia da criança ir para a escola é tão grande que
destabiliza a minha família, a pontos que eu prefiro, sinto-me mais tranquila. Será melhor para nós, como família, que a criança fique em casa. Então é outro aspecto importante que eu trago, para reflexão. Outro aspecto não menos importante e que deve ser olhado com muita atenção e com muito respeito e muito validado é a vontade da criança. A criança tem ou não vontade de regressar à escola. A criança quer voltar à escola, está ávida de ver os amigos, da educadora, de conviver, de brincar, ou, por outro lado, de alguma forma ela foi invadida ou sentiu, perceptiu da família ou do nosso ambiente, não é? Da comunidade, esse medo e essa insegurança conjunta, não é? Que todos estamos a sentir, não é? E que de certa forma é um pouco inevitável. E relatos como crianças que não querem ir para a escola porque têm medo de encontrar o bicho, eu já ouvi esses relatos. E sim, é preocupante. É preocupante, então é uma outra questão que tem que ser olhada com muita atenção, mas que seja valorizada essa vontade da criança, do que ela quer. É algo que tem que ser tido muito em conta. Não nos podemos esquecer também que a criança, a ideia que a criança tem da escola era a ideia da escola que ela deixou há umas longas semanas atrás. E então aí quando a criança diz que quer regressar à escola, é para essa escola que ela conhece. E que não é bem a escola que ela vai encontrar agora. E então, um aspecto muito relevante que queria também partilhar e que li recentemente num artigo do Dr. Eduardo Sá, um psicólogo que eu muito admiro, é essa atenção que o cuidador tem que ter, porque a reação da criança numa primeira semana, em que ela chega à escola, em que reconhece os amigos, em que reconhece a educadora, que pode ser uma reação muito diferente nas semanas seguintes. Porque na primeira semana a criança vai primeiro com a expectativa que tinha da escola antes e também com a ideia e também vai observar. Não é? É um espaço de observação. É uma semana em que ela vai observar como é que a escola é agora. Então, se calhar, pode acontecer, obviamente, e pode não acontecer, que numa semana seguinte, ou numa terceira semana, a criança começa a reagir de uma forma um pouco diferente, porque toma essa consciência que a escola já não é a mesma. Então é importante também para vocês cuidadores terem isso muito presente, estar atento à reação da criança, como é que ela reage. E pode reagir muito bem, isto são puras suposições que estamos aqui a pôr e aspectos para termos em conta e para termos em reflexão. Outro aspecto importante também é as necessidades da criança. A criança tem necessidade de ser estimulada, tem necessidade de aprendizagem, tem necessidade de convívio. E existem famílias que estão a colmatar isso muito bem nestes tempos de ausência de escola, com muitas dinâmicas em casa, muita criatividade de criar novas atividades e novas brincadeiras. Se calhar não tanto na parte do convívio com outras crianças, obviamente, mas isto é uma necessidade real das crianças. Também é uma necessidade real das crianças o sair do contexto familiar. Já são longas semanas dentro do seio familiar, no mesmo espaço. E é importante também para a criança criar esse espaço, essa abertura de poder ir para novos espaços, conviver com novas pessoas, sabendo sempre, obviamente, que vai regressar a casa e que vai ter a sua família, obviamente. Então, todos estes aspectos relacionados com a escola, das vantagens da escola, são extremamente relevantes e que têm que ter realmente em consideração quando se faz uma escolha destas. Por fim, o último ponto que vos trago para reflexão são as medidas que foram adotadas nesta reabertura das escolas, das creches e dos jardins de infância. Eu, como pai, como mãe, concordo ou não concordo? Como é que eu olho para as medidas que foram estabelecidas? Como é que eu reajo quando ouço estas medidas? Numa situação em que a criança já regressou à escola. Como é que a criança está a reagir a essas medidas? Como é que eu estou a lidar com essas medidas? São tudo fatores extremamente importantes também de reflexão. Porque também uma coisa é aquilo que eu estou a imaginar que vai acontecer e outra coisa é aquilo que acontece na realidade.
por tudo aquilo que a gente possa formular de como é que uma criança vai reagir, que repercussões é que vai ter na vida de uma criança, que são aspectos super importantes que eu vou abordar no meu próximo vídeo. Isto são suposições que estamos a fazer. Não há relatos, não sabemos o que é viver assim. Nunca passámos por isto. Não sabemos o que é estar numa escola com máscaras ou estar numa escola onde se exige um distanciamento social. Não sabemos o que é isto. Então, uma coisa é a ideia que nós temos formulada, outra coisa é a ideia do que é que acontece na realidade. Então, também poder estar a observar isso cuidadosamente. Outro aspecto também relevante são as medidas que estão estabelecidas, medidas, não é? Que bem conhecemos, mas como é que a escola está a adaptar essas medidas? Porque vai depender de escola para escola. Se calhar uma escola que tem mais espaço ao ar livre terá maior facilidade em adotar, em flexibilizar estas medidas do que outra escola que não tem tanto espaço exterior. E então também é algo a ter em conta quando nós fazemos uma escolha, quando nós consideramos esta nossa decisão que temos para tomar. Outro aspecto é o que é que a escola transmite. A escola não deve ser vista como muito se tem referenciado em várias notícias que têm saído, associações de educadores e etc., que a escola não deve ser vista como um espaço de depósito de crianças, obviamente. Para muitas crianças é considerada, ou para a grande maioria das crianças, é a segunda casa das crianças. Então, o que é que a escola está a transmitir às crianças? Transmite segurança, insegurança, medo, ou seja, perante todas as circunstâncias, por isso todas as medidas que foram tomadas, a escola consegue continuar a garantir esse lugar de segunda casa e de segurança. Isso pode ser extremamente relevante para quando se toma uma decisão, obviamente. E por fim deixo-vos uma última ideia de reflexão, que é poder distinguir e diferenciar entre o que são as minhas reações e o que são as reações da criança. O que é aquilo que eu penso e o que eu acho que vai acontecer e o que na realidade acontece quando a criança vai para a escola. Se calhar há coisas que têm que ser vivenciadas. Se calhar há que tem que se abrir a possibilidade da criança regressar à escola para que se possa perceber como é que ela reage e como é que o pai reage. Então, diferenciar um pouco as coisas entre o que eu penso e o que é na realidade. Aquilo que se diz que podem ser as repercussões nas crianças e afinal como é que a criança reage. Não sabemos. Então deixar assim as portas abertas para também podermos olhar tranquilamente para todas estas questões. E pronto, assim me despeço. Foi assim a reflexão que eu vos trouxe hoje. Se tiverem dúvidas, questões, por favor, escrevam aqui embaixo nos comentários. Eu terei o maior gosto em vos responder. Alguns outros aspectos de reflexão que vocês achem importantes, que eu não abordei, mas que foram fundamentais para vocês para tomarem esta decisão, escrevam aqui também. Partilhem comigo, partilhem também com os outros pais, para que nós possamos cuidar cada vez melhor das nossas crianças. E até para a semana!